A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar da parábola, glória a Deus, dos primeiros assentos e dos convidados. Essa parábola se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, e o versículo de número 7, que diz assim: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça, glória a Deus, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vendo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Glória a Deus. E aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmão, ele estava dando essa parábola, glória a Deus, aos seus discípulos e à multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A respeito da grande festa. A Bíblia diz que Jesus ele começa a parábola dizendo: se tu fores convidado para ir a uma festa, não se assente nas primeiras cadeiras, porque aquele que te convidou pode ter convidado alguém mais elegante, alguém mais melhor do que você, uma pessoa de classe alta, e te ver sentado nas primeiras cadeiras vai mandar você ir para as últimas cadeiras e você vai ser envergonhado. Jesus ele estava dizendo aos seus discípulos: olha, não se exaltem, não queira ser melhor do que os outros, porque aquele que se acha o melhor, aquele que se acha, glória a Deus, que pode mais do que os outros, só porque tem um cargo maior, aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. Porque, irmão, Jesus ele não veio salvar o soberbo. Jesus ele não veio, aleluia, glória a Deus, só para aqueles que são de boa classe, que são ricos, que têm dinheiro, que têm tesouro. Não. Jesus ele veio salvar os pobres de espírito. Jesus ele veio salvar os pecadores, aqueles que ninguém dá nada por eles. Jesus veio salvar, aleluia, aqueles que foram excluídos da sociedade. Porque nós sabemos que naquela época em que Jesus estava aqui na terra, glória a Deus, nós sabemos que naquela época só era bem visto, glória a Deus, aqueles que não tinham defeito nenhum. Segundo os sacerdotes, os escribas, os fariseus, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham riqueza, aqueles que tinham, aleluia, autoridade, era bem visto na sociedade. Aquelas pessoas mais pobres que não tinham aonde morar, não tinham o que comer, eram humilhados, eram maltratados, glória a Deus. Está escrito na Bíblia. Aqueles que eram enfermos, como nós vemos, que julgaram aquele homem cego, chegaram até a perguntar: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Jesus disse: nenhum dos dois pecou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada na sua vida. Nós vemos que Jesus ele foi sentar com pecadores e os sacerdotes murmuravam porque Jesus estava se aproximando daquelas pessoas. Jesus, irmão, ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele não faz acepção de ninguém, porque ele veio para salvar a todos. E nessa manhã Jesus ele te chama ao encontro dele. Volta para os pés do Senhor.
Volte para a casa do Senhor. Você sabe que o seu lugar é na igreja. Jesus, ele sente falta da tua oração. Jesus, ele sente falta do teu louvor. Então essa parábola, ela deixa bem claro, aquele que se humilha, aquele que busca Deus, ele será exaltado. Aquele, aleluia, que não faz questão de estar na primeira fila, aqueles que não faz questão de estar sentado nas primeiras mesas, ele será exaltado porque ele reconhece que o grande é Deus. Ele reconhece que a glória só pertence a Deus. Ele reconhece, glória a Deus, que a estrela maior que tem que brilhar na casa é Jesus. Ei, Jesus te ama tanto. E nessa manhã ele quer te salvar. Glória a Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.